Tem uma questão muito importante que é assim, a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode usar uma roda que já existe e usar ela da melhor forma possível. Isso eu acho que é o grande... É um negócio que a gente tem que colocar na cabeça. Então a gente começa a ver por aí um monte de técnica, a técnica A, B, C, D, que leva o nome do profissional, que leva a técnica do não sei o que invertido, a técnica não sei o que espelhado, a técnica não sei o que as pessoas criaram em protocolaram, criaram uma ferramenta sensacional. Só que, na verdade, aquilo lá, assim, você está chamando Danone de iogurte, né? Danone Olha, de você está iogurte. chamando iogurte de Danone, ao contrário, né? É essencialmente a mesma coisa. O ponto é que, assim, existem técnicas bem estabelecidas na literatura e que, se você utilizar ela bem, você não precisa dar nome de nada, porque ela já tem nome. Isso vale para análise facial, para reinvenção de pontos da face, de nome de pontos da face, que é conhecido mundialmente. Você vai falar, não, agora não é mais malária, agora é maçã do rosto, ou qualquer coisa do gênero. O ponto é assim, uma dessas técnicas, eu estou falando isso por quê? Porque uma das técnicas mais reconhecidas, ela tem origem no Brasil, com o Maurício de Maio, que é o do MD Codes. É uma das técnicas mais reconhecidas no mundo inteiro. Que ele, de fato, foi alguém que criou o conceito de utilização do preenchedor para levantar o rosto, para fazer lifting e devolver volume. Ele foi uma das pessoas que realmente criou alguma coisa, Então não tem por que eu recriar o ponto dele. Se ele já deu o nome CK1, CK2, CK3, vai continuar sendo CK1, CK2, CK3. Eu não vou colocar RGV1, RGV2, RGV3. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o ponto já existe, já foi marcado. O mais legal disso, de usar essas técnicas conhecidas, é que a gente consegue pegar na literatura aquilo que funciona, que tem efeito, e aquilo que não funciona. Então você consegue comparar 2, 3, 4 artigos que vão fazer a estruturação da região malar, comparando CK1, CK2, CK3 com a técnica X. Qual que foi mais legal? A técnica X ou CK1, CK2, CK3 do MD Codes? A gente tem alguma coisa de comparação. Se você começa a ter fulano de tal, a técnica A, a técnica B, a técnica C, a técnica D, que faz exatamente a mesma coisa, você não tem um padrão de comparação de nada. Você não sabe se refere exatamente à mesma coisa. E daí você não tem um método para validar. No MD Codes isso é validado. A gente gosta do MD Codes porque ele é validado. Ele é validado de década, não é um negócio que lançaram agora há pouco tempo. Não, é coisa de década, coisa de 12, 15 anos já. E isso está no mercado. E a matemática é muito simples, porque ele te dá exatamente o ponto que você coloca e o quanto você precisa de quantidade mínima para ter resultado. Então não tem como errar. Para quem está começando, é a melhor ideia. Depois, você consegue olhar e criar uma ideia do quanto colocar em cada região, de acordo com espessura de pele, idade, volume de tecido do paciente. Mas para você começar, é um ótimo início, porque ele te dá um guia, ele te dá um norte, sabe? Por isso que o MD Codes eu acho tão bom, que ele serve tanto para iniciantes quanto para profissionais que já estão mais avançados. E outra coisa, não é assim, MD Codes em si é todo um conceito, né? Ele não é é o ponto de aplicação e a quantidade de cada pontinho, não é. Ele tem uma parte de interpretação, ele tem uma parte de análise do paciente, às vezes uma análise não emocional, tão mais emocional do que técnica, que é muito importante isso. Ele foge de quase todas as regras de planejamento facial, sobretudo na parte de odontologia, que a gente dá odontologia, você está muito habituado a fazer planejamentos faciais para ortodontia, para cirurgia, para um monte de coisa nesse sentido, né? A gente lê muito radiografia, tomografia, esse tipo de coisa. O MD Codes ele faz uma interpretação por quadrantes, uma interpretação por áreas, então ele é uma abordagem diferente. Esse aqui é um dos últimos artigos do Maurício de Maio, que fala sobre o 7-point shape, e o 9-point shape, que essencialmente o 7-point shape é para perfil feminino, né? Essa daqui que você vê embaixo, dá para ver uns pontinhos marcados no rosto da menina, e do lado direito a gente vê o 9-point shape, que é um foco mais masculino. Ele te dá uma metodologia para você obter resultados semelhantes, que é um contínuo. Não adianta você chegar aqui nos 9 pontos e você aplicar só os 9 pontos. Existe um composto de ações, de efeitos, de sequência de trabalho para você chegar nesse resultado. E aí existem algumas pessoas que falam, mas você não tem como fazer uma receita de bolo, colocar os mesmos pontos, as mesmas quantidades para todo mundo. E a explicação que ele dá, justificativa de acordo com o envelhecimento, é muito sensata, faz muito sentido. O que ele fala? Vamos supor, você pega a neta e a avó, você vai tratar a neta e você vai tratar a avó. A diferença é, mesmo se você olhar o envelhecimento de diferentes raças ou idades,
os pontos principais de perda de estrutura de volume são as mesmas. Um envelhece mais porque perde mais volume de tecido, outro menos, mas se você olhar, é sempre perde ângulo, perde região próxima do mentual, perde região do infraorbitário, que começa a marcar a olheira, perde região de têmpora, diminui estrutura do nasolabial. O de todo mundo envelhece nas mesmas regiões, porque algumas alterações esqueléticas são muito similares. Então, não é que você vai fazer uma receita de bolo e deixar todo mundo com a mesma cara. Muito pelo contrário, o MD Codes não deixa todo mundo com a mesma cara. É o Só que o que ele das faz? técnicas que se divulgam, né? Que faz no superficial. Nos planos superficiais, você consegue muito mais essa sensação de deixar todo mundo com a mesma cara do que quando você faz a estruturação profunda. Por exemplo, o que ele fala? Quando você pega a neta ou quando você pega a avó, a diferença é que você vai fazer mais pontos na avó e mais sessões com os mesmos pontos na avó. Então, você selecionou lá 9, 10 pontos na neta. Na avó, você vai usar 20 pontos, só que em 2 sessões repetidas. Essa é a diferença entre as idades, né? E nos pontos. Então, você não tem como deixar igual. Mas o ponto de envelhecimento é o mesmo. A abertura do nasolabial, do nasolabial, vamos voltar no nasolabial, vai ter na neta como na avó. Só que na neta talvez você use 0,3 ml para fazer o ponto do NL1, porque o resto não está tão marcado. Na avó, às vezes você tem que botar o 0,3 ml naquela parte profunda e usar o resto do ml para um suco só. Então, assim, em essência, o ponto é o mesmo. O que muda é exatamente esta conta que é feita para chegar para alcançar o resultado. E um outro detalhe é que dentro deste conceito, dentro dessa matemática, que a gente tem uma tabelinha que vai falar, olha, a técnica de aplicação, quantidade de aplicação. Dentro deste conceito, a gente tem também um conceito que é muito importante que a gente entenda e que é muito vantajoso para nós profissionais da área, é que você não precisa botar 15 ml na cara do paciente numa sessão só. Você constrói o resultado. A gente falou numa aula anterior a respeito da assiduidade da toxina botulínica para que você mantenha o resultado constante. A lógica do MD Codes, ele casa exatamente com isso. Fala, olha, a cada 4 meses, paciente, você vai vir aqui comigo, a gente vai fazer a toxina botulínica, porque já está na hora de fazer a toxina botulínica para a gente atingir aquele gráfico que eu mostrei para vocês na aula anterior. A gente vai fazer a toxina botulínica e eu já vou colocar aqui mais 4 ml de preenchedor. Daqui 4 meses, quando você voltar, a gente vai refazer a toxina botulínica. E eu vou colocar 4 ml em outro local e complementar esses 4 que a gente fez agora. Então, você vai construindo o resultado. Isso evita que o paciente saia com um rosto plastificado e que faça uma transformação que, no final, o paciente ele vai se olhar ou alguém vai comentar e falar, nossa, você está muito diferente, o que você fez? Quando você tem uma construção, o paciente está ficando um pouquinho melhor a cada consulta. Ele não está fazendo uma transformação. E isso faz uma diferença muito grande para a cabeça do paciente. E para quem está em volta. E para quem está em volta. Para o marido, para a tia, para a filha, porque normalmente eles voltam reclamando porque essas pessoas estão reclamando. Exatamente. Né? Não é que o efeito ficou ruim, mas como chocou muito, mostrou que teve um resultado, pareceu um resultado desfavorável. Na prática, no prazo de 1 ano, você vai ter o mesmo resultado, só que as pessoas vão digerindo aquela situação, falando, nossa, mas você realmente está ficando bem. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Eu quero também. É outra percepção, completamente diferente. Então, quando vocês forem fazer um planejamento de preenchimento, coloca na cabeça que o preenchedor ele tem que ser um processo de construção. Ele não pode ser construção e refinamento, né? Porque a gente vai falar de bioestimulador logo numa das próximas aulas, que o preenchedor ele funciona como um complemento de resultados. Então ele é para refinar o resultado, não é para fazer grandes transformações. Porque não é esse o objetivo. Ainda mais quando a gente lida com pacientes mais velhos, né? E essa questão, qualquer mudança muito radical no paciente mais velho vai dar aquela sensação que o paciente está fazendo alguma coisa errada. Não, está se achando que está com 20 anos, olha o que ela fez no rosto. E de que fica exagerado, eles têm muito medo de perder naturalidade. Muito. A ideia desses pacientes com mais de 50 anos é fazer tratamentos sutis que não parecem que estão sendo feitos. Essa que é a ideia. Eles têm muito medo de chegar nos lugares e as pessoas falarem, nossa, mas essa boca tá gigante. Nossa, mas você colocou muito preenchedor, você tá muito bochechuda. Eles morrem de medo. Então, é manter a naturalidade. Esse é o principal. Nessa faixa etária de 50 anos, a preocupação é a naturalidade. Né? Não pode parecer que fez preenchedor. Ou pode parecer, mas assim, nossa, mas ficou bom.
melhorou do que estava. Não assim, nossa, que mudança é essa? Onde que você foi? Não é? O que você fez? Você fez plástica? Mas não é? É.